solenemente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter e no episódio de hoje nós vamos comentar qual é a relação entre o personagem de Newt Scamander e o nosso querido diretor Alvo Dumbledore. Eu só queria lembrar vocês que o cupom REDUTO10 que te dá direito a 10% de desconto em todos os produtos da loja do canal, redutodonerd.com.br, é válido até amanhã, dia 15 de abril. Então se você ainda não aproveitou ou não fez sua compra, corre hoje ou amanhã para fazer o seu pedido. Para falar da relação entre Newt Scamander e Alvo Dumbledore, a gente tem que voltar um pouco para saber qual é a idade desses personagens e principalmente qual é o momento da vida em que eles vão se encontrar. O Dumbledore nasceu em 1881, ou seja, ele terá 45 anos de idade nesses acontecimentos do primeiro filme, que se passa em 1926. Já o personagem de Newt Scamander, ele nasceu em 1897, o que significa que ele terá 29 anos nesse primeiro filme. No trailer nós ficamos sabendo que na época em que Newt Scamander foi expulso de Hogwarts, o Dumbledore já era professor. O Newt com seus 11 anos entrando em Hogwarts e o professor Dumbledore com seus 26. Então, no tempo em que o Newt ficou em Hogwarts, esses 7 anos, eu não sei quantos anos ele ficou, em qual ele foi expulso, só que o Dumbledore tinha na casa dos seus 25 a 30 anos, ou seja, ele era um professor mais jovem. Se você tiver esse livro aqui na sua casa, Animais Fantásticos de Onde Habitam, você vai perceber que nesse livro nós temos uma pequena biografia do Newt. Nessa biografia, a gente descobre que o Newt se formou em Hogwarts e também que ele trabalhou por 2 anos no Ministério da Magia. Pera lá, se o Newt trabalhou 2 anos no Ministério da Magia, concluiu seus estudos em Hogwarts e no primeiro trailer do filme, onde a gente tem uma informação mais concreta do personagem, a gente já fica sabendo que ele foi expulso. A J.K. Rowling usou do seu Twitter para falar que na época o professor Dumbledore era muito jovem, era um professor jovem, então ele não tinha o direito de revogar a expulsão do Newt. Se outra pessoa fez isso, nós ainda não sabemos. Então a J.K. Rowling vai ter que explicar se ela fez uma adaptação para o cinema, se na história dessa trilogia ele será de fato expulso ou se o Newt voltou para Hogwarts depois para concluir os seus estudos. E na época em que o Newt estudou em Hogwarts, quem foi o diretor era o Armando Dippet. Depois de ser professor de transfiguração, o Dumbledore virou vice-diretor do Armando Dippet e depois se tornou oficialmente o diretor da escola. E muitos inscritos vêm me perguntando: Diego, como o Newt e o Dumbledore eles se encontrarão nessa trilogia? O Dumbledore ele vai aparecer no primeiro filme? Como vai funcionar essa parte? Eu já fiz um vídeo aqui no Observatório Potter, inclusive eu vou deixar aqui nos relacionados caso vocês queiram ver, sobre uma especulação de como o Dumbledore pode aparecer nessa trilogia de Animais Fantásticos, mas hoje eu vim falar da relação entre esses dois personagens. O que nós sabemos até o momento, e já foi confirmado, é que o Dumbledore será apenas mencionado nesse primeiro filme, o personagem ele não vai aparecer. Então, caso você veja algum fã de Harry Potter falando, confirmando que o Dumbledore vai estar no primeiro filme, por favor corrija essa informação. Foi confirmado pelo produtor David Heyman, que foi o produtor também dos 8 filmes de Harry Potter, que nesse primeiro filme nós teremos a menção do diretor e que nos próximos nós devemos ver 1 ou 2 personagens conhecidos. E a pergunta que não quer calar: quais serão esses 1 ou 2 personagens que nós devemos ver nos próximos filmes da trilogia de Animais Fantásticos? E agora nós chegamos em um momento muito interessante desse episódio. Vocês lembram daquele trecho do trailer onde uma manchete no jornal apareceu escrito que a busca pelo bruxo Gellar Grindelwald se intensificou. Isso significa que o Grindelwald já estava foragido em 1926, que é a época em que esse filme acontece. Agora fica a dúvida: será que eles colocaram o Grindelwald no jornal para fazer um fanservice, ou seja, entregar algo que os fãs querem ver, ou se o Grindelwald terá algum papel importante nessa história? Animais Fantásticos de Onde Habitam, esse livro didático escrito por Newt Scamander, ele foi publicado na história de Harry Potter no ano de 1927. O primeiro filme se passa em 1926, então nós podemos concluir que o Newt ainda não terminou de catalogar todas as criaturas que existem nesse mundão. E isso nos dá esperança que o Newt nos próximos filmes da trilogia pode visitar outros continentes, outros países em busca dessas criaturas e conhecendo novas culturas, novas escolas de magia pelo mundo. E quem sabe a gente não conheça a Castelo Bruxo, que é a nossa escola de magia e bruxaria no Brasil, já que os alunos aqui têm aptidão em herbologia e
e também são especialistas em magizoologia, é a escola perfeita para o Newt visitar. E para mim, o Newt ainda procurando e catalogando essas criaturas mágicas em outros continentes, conhecendo outras culturas mágicas e escolas de magia pelo mundo, seria o enredo perfeito para os próximos filmes. Qual seria o motivo então para Newt Scamander reencontrar o seu antigo professor Alvo Dumbledore no meio de toda essa história? Essa é uma pergunta bastante interessante e que é respondida na página 7 desse livro, Animais Fantásticos e Onde Habitam, porque nós temos um prefácio escrito pelo Dumbledore e nesse prefácio ele conta que o Newt Scamander o convidou para escrevê-lo. E a expulsão do Newt Scamander de Hogwarts e o Dumbledore ter lutado contra isso, para mim é um grande e forte motivo para essa amizade entre os dois ter continuado. Eu quero que vocês imaginem comigo duas situações agora. A primeira delas, Newt Scamander visitando o nosso querido professor Dumbledore em Hogwarts, e a segunda situação, Newt Scamander visita o Dumbledore em Godric's Hollow. Godric's Hollow, que isso tem a ver com a história, para quem não sabe, o Dumbledore morou por lá, então caso o Newt for visitado em Londres, seria em Godric's Hollow, um lugar já conhecido pelos fãs e que traria uma enorme nostalgia. Mas se a gente está falando de nostalgia, não existe lugar melhor do mundo para o Newt visitar no segundo filme que não seja Hogwarts. Só assim nós poderíamos ver um pouco mais do Dumbledore e ter a chance de rever a escola no cinema. Eu não sei vocês, mas eu fico completamente arrepiado só em imaginar a possibilidade de rever Hogwarts no cinema. Aí eu lembro que o Newt foi expulso. Tá, Diego, e daí que ele foi expulso? O Hogwarts tem um professor que foi expulso, o Hagrid, e ele ainda é guardião das chaves da escola. É uma responsabilidade enorme nas mãos de um aluno que foi expulso. Então eu não vejo problema nenhum do Newt voltar para Hogwarts para visitar o seu antigo professor Dumbledore, mesmo ele tendo sido expulso ou não. E a segunda possibilidade nostálgica que eu falei para vocês era o Newt visitar o Dumbledore lá em Londres, em Godric's Hollow, que o Dumbledore viveu a maior parte da sua vida por lá, e ele ainda foi vizinho da Bathilda Bagshot. Ela que também é a autora do livro A História da Magia e tem como sobrinho neto Gellar Grindelwald. Isso mesmo que vocês ouviram, o Grindelwald, ele é sobrinho neto da Bathilda Bagshot, aquela velha que me assusta até hoje, e ela inclusive que apresentou o seu sobrinho neto Gellar Grindelwald ao Dumbledore. E pensar no Newt visitando Godric Hollow, visitando Dumbledore, o Aberforth por lá, já me deixa todo arrepiado também. E nessa época, como vocês viram no trailer, o Grindelwald já estava sendo procurado na época em que o filme vai se passar, então não esperem o Newt indo visitar o Dumbledore em Godric Hollow e ver, sei lá, o Grindelwald na casa ao lado. Pensa comigo, fã de Harry Potter, por que o Newt visitaria o Dumbledore e o Dumbledore não poderia contar que ele tinha um vizinho, um amigo, Grindelwald, que está sendo procurado, e aí um novo trio pode se formar? Trio, Diego, isso mesmo, um trio. Vamos ao fato em que 2 atores apenas têm contratos para os 3 filmes de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que seria Ed Redmayne, o ator do Newt, e a Catherine Waterston, que fará o par amoroso do Newt, a Tina. Tá, Diego, mas e a Queenie, que é a irmã da Tina, que eles vão conhecer nos Estados Unidos, e o Jacob, que é o Nomádio, o que vai acontecer com eles? Olha, sinceramente eu não sei, eu espero que não aconteça o pior, mas eu acho que eles vão ficar nos Estados Unidos, e a partir da história do segundo filme, nós vemos um Newt seguindo sozinho com a Tina. Então vamos ao meu palpite final. Dumbledore vai completar o trio Dumbledore, Newt e Tina, e eles vão para a Europa no segundo filme, especificamente na França, Paris, porque alguns passarinhos deixaram escapar, eu não queria falar nada, né? Mas alguns passarinhos falando que o segundo filme vai ser na França, em Paris. Então é na Europa, um bom lugar para Grindelwald estar escondido, e nada melhor do que o Newt ir para outro continente, conhecer outras escolas, procurando e continuando catalogando criaturas, e ainda encontrar o Grindelwald, né, meu amigo? Olha que coincidência. A J.K. Rowling não divulgou o nome de 11 escolas de magia e bruxaria pelo mundo à toa, não. Faz parte de um processo de expansão do universo de Harry Potter que nós veremos nessa trilogia de Animais Fantásticos e Onde Habitam. E a autora ainda divulgou no seu Twitter essa semana que o personagem favorito dela é o Dumbledore, e ela que vai escrever o roteiro do segundo e possivelmente do terceiro filme. Logicamente a gente vai ter um Dumbledore com muito tempo de tela. A partir do ponto que a mulher pode colocar o Dumbledore no cinema, esse cara não vai sair não, mano. Ele vai sair criando todo mundo como
porco para abate, inclusive o Newt. Esse Dumbledore, além de dar pontos excessivos para a Grifinória e amar todos os protagonistas, como a gente vai ver nessa nova franquia, ele ainda gosta de criar todo mundo como um porco para abate, mesmo quando ele tem apenas seus 40 anos. Esse é o nosso Dumbledore. Esse episódio foi só pra gente especular sobre essa relação entre ambos os personagens, Dumbledore e Newt, mas vocês vão me ajudar nos comentários aqui. O meu sobrenome, eu acho que no dia que eu nasci, a minha mãe falou: esse garotinho vai chamar Diego Especulação Novaes, ele vai fazer especulação pra caramba, foi o que minha mãe falou. Então eu quero que vocês me ajudem nessas especulações. Coloquem aqui nos comentários qual vocês acham que vai ser a história do segundo e do terceiro Animais Fantásticos e como o Dumbledore e o Grindelwald estarão envolvidos. Caso você tenha gostado de imaginar, de especular comigo, já ficar empolgado para os próximos filmes, deixa o seu like, aperta o botão gostei, que isso vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo, e também não esqueça de se inscrever no Observatório Potter, clica no Lembrou, também clica aqui embaixo no botão inscrever-se vermelho, que você não vai perder nenhuma novidade de especulação desse novo filme do universo. Você pode me seguir nas redes sociais, meu Twitter é @TiegoNovaes, Snapchat Thiago Novaes, Instagram Thiago Novaes. Se você quiser me enviar coisas na caixa postal, fique à vontade, eu deixo na descrição do vídeo, e também comprar tudo que você precisa lá na loja do canal reduto.donerd.com.br. Lá tem vários produtos de diversas outras franquias e comprando lá você ajuda muito o canal a crescer. E a gente se vê no próximo Observatório Potter. Eu espero com muitas notícias, novidades, conteúdo, muita coisa nova pra vocês. Mal feito e tchau!